esse livro escrito, Patrícia, por ti, e tão bem relacionado com a figura do professor Assis Brasil, escrito em um mês, como tu tinhas dito, ou você disse, para ser lido em 90 minutos. Como esse livro te aproxima de Porto Alegre? Boa noite, mais uma vez obrigada assim, pela presença de vocês, pelo carinho de vocês. Eu tenho o prazer também de falar do nosso Luiz Roberto Amabile, uma pessoa muito querida que está aqui conosco. E ele é culpado também, assim como Assis Brasil, né, de tudo que aconteceu. E esse livro ele tem tudo a ver com Porto Alegre, professora. Na verdade, eu escrevi em 2015, né, quando eu tinha sofrido, vamos dizer assim, um obstáculo. E o artista é aquele resistente, como você fala, a gente insiste, persiste e, vamos dizer assim, ultrapassa os obstáculos. Eu gosto muito de uma frase de Humberto Eco, lá no Pós-Escrito ao Nome da Rosa, quando ele vai dizer que o obstáculo ele potencializa a criação, né? A gente dá um jeito, né, diante do obstáculo. E foi quando eu entrei em contato com o professor Assis, né? Eu tinha escrito o livro e eu entrei em contato com ele para ver da possibilidade de vir para Porto Alegre como aluna especial, aluno 20. E ele, como sempre, esse gentleman aqui, ele abriu os braços, né? E eu comecei em 2016 a assistir às aulas aqui, fazer essa ponte aérea bem pertinho de Recife para Porto Alegre. E fui acolhida aqui por colegas assim, muito especiais. E, assim, ele também, quando eu digo que ele é culpado, o Luiz Roberto Amabile, porque eu li uma matéria dele que ele fez para Davi Boaventura, falando aqui do curso de escrita criativa, da pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu me apaixonei perdidamente, né? Então, assim, o livro foi escrito por causa desse obstáculo, eu vim atrás de uma solução desse monte da resposta perdida, né, lá do Monte do Menino Deus, que eu digo que eu me inspirei, né, no Monte do Menino Deus. E vim cursar o doutorado aqui. E em 2016, ainda como aluno especial, aluno 20, eu lancei a Menina do Olho Verde, lá na extinta Livraria Cultura do Bourbon Country, né? E aí já tinha colegas muito especiais, como a Alexandra Lopes da Cunha, como Gustavo Chester, né? Então, assim, eu já conhecia, né, muita gente boa, muita gente, sim, acolhedora, e que abraçou também esse livro. E a ideia de trazer a peça para cá foi justamente porque aqui tudo começou, né? E foi quando surgiu assim, essa parceria que é sempre maravilhosa com Gisela, ela topa tudo, né? Esse também topa tudo que eu proponho para ele, aquela dali topa tudo, Fred também, então são pessoas queridas, Andressa, então são pessoas queridas que entram nas minhas loucuras, nos meus sonhos, e a gente leva em frente e realiza. E esse grupo da Cobogó, eu não tenho palavras assim para agradecer esse trabalho lindo. Eles fazem um trabalho maravilhoso. Eles falaram até pouco do que eles fazem lá, é um projeto social, né? Então, eles fazem muita coisa, muitos projetos. Eles têm 12 peças em 5 anos. Isso é muita coisa, né, para um grupo, né, que começou. E nós temos também um projeto, né, que estamos sempre puxando os professores daqui para lá, para Recife, né? Inclusive depois a gente vai falar com aquele menino ali que está na frente, que é o projeto da especialização que a gente levou para Recife, né? Graças a essa parceria, esse incentivo de professor Assis, né? A gente conseguiu fazer essa parceria entre a PUC daqui, do Rio Grande do Sul, e a Universidade Católica de Pernambuco. E Adriano, né, como esse grande louco que segue meus sonhos, aceitou ser coordenador. Então, ele é coordenador do curso lá de especialização. Então, assim, a PUC, ela é causa e consequência do livro, da peça, de tudo, sabe? Eu acho que a gente tem cada vez mais a gente incentivar, né, a cultura, a educação, né? Se Deus quiser, a gente tem esperança que os próximos meses, os próximos anos vão ser melhores, né, para tanto a educação, quanto para a cultura, quanto para as artes, de uma maneira geral, para os livros, né, serem derrubados esses muros da cidade, né?
o muro alto não existir mais, a gente poder ler uns aos outros, né? Escrever para uns aos outros ler. E eu acho que é isso, acho que eu tentei falar o mais rápido possível para poder a gente deixar também para a nossa Adriana falar. Que assim seja. Que assim seja. Vou aproveitar então. Adriano, o currículo dele é lindo, pessoal, coloquem no Google. É um currículo extenso, eu me deliciei muito com o teu currículo. E como foi para ti? Você disse numa entrevista para Folha a Pé que esse projeto Cobogó, ele está sediado na casa que pertencia ao seu avô. E disse mais, né, que você se interessa por esse projeto social para romper barreiras da academia e para levar a arte para as pessoas que se interessem por ela. Fala mais pra gente sobre o Cobogó. Esse é um projeto, boa noite a todos, esse é um projeto bem especial lá no Recife. Eu trabalho com outras vertentes, que é a do cinema e da educação, mas esse projeto é um grande xodó que eu tenho lá junto com os meninos, porque a gente começa a abraçar todo mundo de uma forma uníssona. Por exemplo, quando eu digo romper fronteiras, eu realizei um evento lá sobre o Osmo Lins, que é um autor pernambucano que eu estudo no mestrado e no doutorado, e a gente fez um colóquio, e trouxemos pesquisadores de Rosário, na Argentina, e outras pessoas para falar, e a gente fez em 3 dias, um dia na Universidade Federal, Pernambuco, um dia na Universidade Católica e outro dia lá na Cobogó. E quando a gente levou os pesquisadores para lá, a gente abriu para a comunidade, e tinha gente da comunidade, morando perto de uma linha do trem lá, e estavam participando de um debate acadêmico que às vezes não tem possibilidade de participar, de saber sobre um autor, de conhecer pesquisadores. Então a gente acaba tirando a academia da academia e ao mesmo tempo levando a periferia para a academia. Então, no teatro, no cinema, todo mundo se envolve em tudo lá, nos filmes, nas peças, os cursos terminam e os meninos vão ficando lá, vão ficando. Eu tenho que inventar outras coisas para poder sair. A gente começou com 10 pessoas, hoje somos 100, mais de 100 integrantes, com várias turmas. Hoje tem teatro, tem cinema, tem música, tem dança, tem muita coisa rolando por lá. E essa soma de Patrícia, levando também a escrita criativa para lá, porque foi um processo que a gente fez de escrita criativa. Ela sentou com o texto lá no Espaço Cobogó, foi adaptando. Aí foi muito, muito interessante. Eu tenho a impressão, pelo menos é uma pergunta minha, mas deve ser uma pergunta de muita gente. Como é transpor esses personagens, essas personagens de um livro, que já é uma grande criação, publicado e esses personagens tomarem forma no palco? Como é que vocês conseguiram colocar isso para esse roteiro? Quais foram as escolhas feitas? A gente pensa nesses personagens super vivos. Por exemplo, eu juro, e muita gente também, que Dom Quixote está agora, nesse momento, tentando encontrar algum moinho de vento. Não? Quanto esses personagens se tornam tão vivos para a gente, quanto esse grito da Manuela é perturbador e ao mesmo tempo tão comovente, para usar apenas um pequeno espaço de tempo exposto aqui nesse palco tão sagrado, que também é aqui agora um palco de teatro. Então, como foi para vocês passar esse texto para o roteiro, para o teatro? Eu acho que a coisa mais importante, acho que nessa adaptação, foi a confiança, sabe? E o respeito no trabalho do outro. A gente, em 2021, nós fizemos, a gente já fez outros trabalhos, assim, em parceria, mas a gente fez um trabalho a 4 mãos, que é uma novela policial que eu gostei muito de ter escrito com ele, chamado Rio a 4 Mãos. E existe muito essa coisa, Adriano tem um estilo de escrita, né, uma maneira de escrever, que é dele, é uma voz própria dele. E eu tenho uma outra voz, né, aquela coisa da voz de Manuela. E esse respeito com a escrita do outro é imprescindível. E na adaptação da Menina do Olho Verde, isso aconteceu muito. Adriano tem todo o know-how do teatro, que eu não tenho. Eu sou ficcionista, eu gosto de escrever contos e novelas. Mas ele tem toda essa entrada de cena, esses cortes, iluminação, essa parte de figurino, assim, que é com a Camila, que é a companheira dele. Então, tudo isso ele tem, todo esse know-how
E ele me ajudou, sendo muito generoso, me deixando, sabe assim, como se fosse uma criança que estivesse aprendendo a andar, ele me guiando para eu mesma fazer. Então, ele foi de uma generosidade ímpar. E eu acredito que isso só aconteceu por causa do respeito e da confiança que a gente tem um no outro. Não é à toa que ele me chama de madrinha e eu chamo ele de afilhado literário. Então, preciso muito isso, né? É uma coisa muito rara hoje em dia. A gente sabe que existe muita competição no meio literário, né? Mas eu acho que com a gente isso não acontece. É uma coisa muito assim, de parceria mesmo, de dar a mão e ir em frente. Foi realmente muito prazeroso fazer o processo da adaptação. Porque eu já tinha lido o livro muito tempo atrás, quando foi lançado, né? E na recomendação que ela passou, que tem no livro. E tive uma outra leitura com o tempo, com o amadurecimento de outras leituras e tudo. Parecia que estava em outra obra. E a gente sentou lá, né, à mesa da Cobogó, e ela, como autora, também me deixou bem à vontade para dar sugestões, porque a gente sabe que mexer no texto do autor é um pouquinho complicado, porque o autor também não sabe, né? Cortar personagem, né? Mudar isso, mudar aquilo. Mas foi uma coisa bem fluida e bem respeitosa de ambas partes. E também os atores e atrizes, né? Eles foram importantíssimos, porque eles participaram também da construção, tipo, essa frase eu acho que não está legal. Hoje mesmo a gente teve um espetáculo totalmente diferente de Recife, né? Eles adaptaram várias falas, e eu acho isso muito legal, porque fica bom, né? E assim, o livro, quando a gente escreve, todo mundo sabe que é escritor, não é mais nosso quando publica, né? E a peça, ela diz muito disso. Ela diz que realmente já não era mais meu e agora que não é mesmo. Agora que faz parte desses atores, né? A pele desses atores. Eles incorporaram os personagens e viveram esses personagens. Então é deles. Eu ia perguntar exatamente isso. Em que medida os atores e as atrizes também foram convidados e convidadas a participar desse processo lindíssimo de construção, de muita doação e também de muito respeito pelo texto, pelo que eu vi, mas ao mesmo tempo de uma abertura para novos caminhos, né? Esses atores e essas atrizes que entram com uma dança corporal também. Assim, quem vê teatro sabe, quem faz teatro sabe que nunca uma peça, mas nunca é igual à outra. A gente pode assistir dezenas de vezes a mesma peça, eu tenho o costume de fazer isso, e realmente ela é diferente, apesar do desenho, das partituras dessa peça já serem combinadas, não, ninguém vai enfim, tem uma partitura da direção, mas o quanto esse grupo, por vocês, quanto esse grupo também contribui para essa dimensão maior desse texto escrito. E aconteceu um outro processo de criação também aí, que durante os ensaios, eu estava lendo aquela interpretação dos sonhos de Freud. Eu gosto muito de psicanálise, é um assunto que me interessa bastante. E eu comecei a ter sonhos com os atores e as atrizes. E aí, desses sonhos, nasceu os sonhos artificiais, né, que também a gente está lançando hoje. E é interessante, porque às vezes não tem a ver com as pessoas, os personagens, os atores e atrizes, mas foi como eu senti eles, né? Eu sonhava e acordava, escrevia e ajeitava o ponto, formatava. Mas tem a ver com o que eu sonhei, né? Com o que eles me passaram, em termos de intuição criadora. E também, né, tem a ver com essa, vamos dizer, provocação deles para a minha escrita, né? A minha criação. Em 30 de agosto de 2022, vocês apresentaram o espetáculo, então, em Recife, no Teatro Hermílio Borba Filho. Já é esse nome que é lindo nos palpita demais o coração, que é lindo demais. Tem alguma possibilidade, vocês pensam em apresentar a peça, por exemplo, num palco giratório para percorrer o Brasil? Vocês têm alguma ideia? Desejo? Desejos e vontade a gente sempre tem. A gente espera, inclusive, que a arte e a cultura melhore bastante agora, né? Volte a ter aquele fôlego que nós temos. No Recife, por exemplo, nós temos muitos festivais que foram impedidos, que foram cancelados e tudo mais. Para o espetáculo, especificamente, ele foi pensado, tanto na cabeça da autora como na direção e produção,
para aquele momento no Teatro Hermílio Borba Filho, proposital para aquele teatro intimista, aquele teatro é muito bonito, tem umas paredes antigas de tijolinho, né? A gente fez um teatro arena, a gente montou uma arena, assim, uma arena bem intimista, bem fechada. Então, um dia específico, num momento específico, para um público específico, e a gente estava sempre com essa possibilidade, né, a gente brincava de subir um monte, de vir aqui para Porto Alegre para fazer toda essa conexão. Os dois principais momentos cênicos a gente alcançou, que foi a estreia no Recife. Eu fiquei muito feliz por ter estreado no Hermílio Borba Filho, porque como eu trabalho aos Molins, e Osmani e Hermílio são muito amigos, né, tem um livro excelente das cartas trocadas entre os dois, que eu sempre recomendo, né, falo muito de teatro, sobre teatro, é um deleite mesmo. E termos apresentado aqui, que eu acho que foi uma grande apoteose, né, inclusive para a autora, que tem toda essa conexão com o Porto Alegre e que vem fazendo a gente ter também, e vim aqui com ela, tudo esse programa. Mas assim, vontades e desejos a gente sempre tem, e quem sabe, né, que sai realizamos. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Obrigada, Patrícia. Vocês querem perguntar? Enquanto eles pensam, eu vou dar uma resposta que não foi dada aqui sobre, talvez não tenha dado, sobre a escolha do elenco. Patrícia, ela, além de fomentar a cultura, estar sempre presente e querer que esta arte cresça e floresça, ela é espectadora também dos nossos espetáculos. Antes de integrar, né, a família Cobogó das Artes, ela sempre vai ver as nossas peças. Então fizemos um espetáculo de Nelson Rodrigues, chamado Perdoe por Me Traíres, que talvez tenha sido um dos espetáculos em termos de grito da palavra na carne, assim, mais forte. E Patrícia assistiu e disse: filhada, eu queria cantar Glorinha, Tio Raul, esses são os personagens da peça, e Gilberto, eu queria no processo do espetáculo. Então alguns foram escolhidos pelo olhar dela de espectadora, né, para o seu espetáculo. Outros, Madu Melo e Claudinha, eu que trouxe, que escolhi. Madu Melo tem um trabalho corporal já há muito tempo, ela é coreógrafa, também professora da casa, e tinha na minha mente, eu tinha tudo a ver com o Manuela, né? Meio que a gente já sabia assim, quem seria os personagens. Algumas coisas mudaram na hora de uma preparação, e Claudinha também foi trazida por mim, sugestão minha, acatada por todos, e Patrícia também foi cantada quando conheci. Aí esse foi o resultado do elenco. Elenco maravilhoso, né? Imagino vocês fazendo outro papel, é lindo demais. Tem um filme sobre Molière, As Aventuras de Molière, que é dirigido pelo Minoschini, que é uma cena incrível, que é a cena quando ele diz: você sabe o que é interpretar um cavalo? É o alto ápice de um entendimento de cena, de interpretação do cavalo. É uma imagem que me veio hoje também. Nós aqui no Sul, nós temos um grupo chamado Oi Nós Aqui Pra Vez. Ele está situado aqui em Porto Alegre já há muito tempo, e ele é referência brasileira também nesse sentido, me parecido é bom, né? Tá bom. Porque eles fazem uma abertura realmente com uma escola popular de levar a arte para a periferia e para longe do centro da cidade. O que eles têm muito, e eu pergunto para ti, o que eles conseguem muito são alguns apoios financeiros para que esse grupo exista, e ele existe há mais de 40 anos, muito consistente na sua tarefa, no seu labor artístico e também já profissional. O Cobogó talvez vá para um caminho desse, de profissionalização, de busca de apoios financeiros, enfim. A gente está no caminho de profissionalização no sentido que o estudante de teatro entra e se ele cumpre todas as etapas, ele consegue tirar no seu DRT, sua carteira profissional. O apoio financeiro, eu diria que a gente tem mais um apoio espiritual, dionisíaco, lá da Grécia, do que um apoio financeiro. Apareceu uma coisinha ou outra agora em época de eleição, já desapareceram, então assim, a gente não tem esse, sabe, a gente coloca edital e luta e tudo, né? Mas assim, a gente não tem investidor, pessoa que apareça para
Mas a gente faz, assim, na pandemia a gente ficou com caixa zero, né? Rafaela Gomes está ali desde o começo, desde antes de surgir o Cobogó, que não me deixa mentir, a gente ficou com caixa zero e a gente não parou. Né? O espetáculo Perdoa Por Me Trair foi o primeiro espetáculo que a instituição não conseguiu, por exemplo, custear o figurino. Mas aí todo mundo, os atores se reuniram e cada um arcou com o seu figurino e a gente foi. Patrícia é uma que ajuda sempre a gente, em todos os sentidos. E a gente conseguiu fazer a peça, mas foi a primeira vez naquela crise da pandemia, mas assim, muitas instituições, muitas escolas de arte fecharam, pararam, fizeram nada. E a gente ensaiou online, depois foi presencial, quando o lockdown voltou online, e a gente levou e fez a coisa acontecer. Assim, e isso é prova que a gente não vai parar, mas a gente não tiver um investimento. Obviamente, se tiver um investimento, a gente consegue fazer uma coisa que a gente sonha e planeja, de um cenário bonito, de uma peça bonita, de uma estética legal. Bom, então eu vou falar, porque eu participei dessa... Bom, a gente acho que já passamos por isso, mas só para registrar esse amor imenso de fazer arte, muitas vezes. Quem faz teatro já colocando o seu dinheiro, né? Já coloca o dinheiro no próprio figurino, já coloca dinheiro, muito dinheiro. Né? E talvez alguma coisa retorne. Mas, enfim, pensando na pandemia, o quanto foi duro para todo mundo, né? Principalmente para quem fez arte, para quem fez teatro, de entender qual é o processo, se o teatro feito via internet era teatro, oficina também foi fazer teatro, fazendo várias provocações online. Eu participei de várias e assisti a várias peças, inclusive internacionais, em função da nossa pandemia. A tecnologia faz parte do dia a dia de apresentação de vocês? A parte positiva, se eu posso dizer, da pandemia foi a gente trocar conhecimentos e passar por fronteiras e a gente entender que a gente pode fazer a arte da gente de uma forma ou de outra. Alguns espetáculos nossos seriam online, vamos fazer totalmente online, mas a gente não ia deixar de fazer. Né? Então, assim, a gente, claro, o ator se desanima naquele que não é novidade, tudo que é novidade causa estranheza. A gente se desanima porque a gente quer estar no palco, a gente quer ouvir os aplausos, a gente quer comentar com a plateia, e a gente não ia ter isso. Mas a gente entendeu que poderia ter outras coisas. Por exemplo, a gente abriu um curso de História do Teatro de forma gratuita, online, e tinha mais de 100 pessoas naquele curso. E eram noites muito agradáveis, assim, nas quartas-feiras à noite, e a gente trocava informação e a gente foi nos primórdios da contemporaneidade, abordou toda a teoria teatral. Então a gente parou um pouco para estudar, né, para mostrar para o nosso teórico, explicar os nomes dos teatros na cidade. Você vai na cidade não sabe, aquele Fermino Palma Filho está na cidade não sabe, né? Quem foi Barreto Júnior, quem foi Marco Camarote. Então a pandemia nos levou ao estudo, nos levou a descobrir coisas que a gente pode fazer com a câmera, assim. A gente queria apresentar online, porque foi diminuindo e a gente conseguiu chegar no momento de ter plateia. Por isso foi a primeira saída de Patrícia da pandemia, foi para ver. Parecia um astronauta, mas fui lá, firme e forte, né? Todo mundo com medo, assim, encostado no Eu acho interessante comentar sobre o curso que Gica deu para essa peça do Perdoa Por Me Trair, que se não fosse online, talvez eles nem tivessem feito. Só que na verdade foi uma palestra que Gica deu, um bate-papo com um outro espetáculo nosso, que tem uma conexão com o Sul. Desculpa, não é Perdoa, não, é o Leiteiro. Caio Fernando Abreu. Caio, ficou pensando. Pode ser ela deu um tilt agora. Pode ser que seja só um leiteiro lá fora, que foi dirigido por mim e por Mado Melo. Mado Melo assumiu a rédea da direção, e a ideia é que lá a gente troque, cada vez a gente vá pessoas dirigindo espetáculos. O Poli vai estrear um espetáculo agora em dezembro, chamado As Estripulias de Pedro Malazarte. Então a gente conseguiu fazer um debate online. A gente lá, né, no estúdio, Gica falando sobre Caio Fernando Abreu, a gente trocou, todo mundo leu sobre Caio, para não passar vergonha na vida de Gica, foi bem legal. Patrícia, eu vejo aqui na plateia vários alunos e alunas da escrita criativa, alguns prestes a defender seu doutorado, outros caminhos, na graduação, né? Muitos alunos e alunas da graduação aqui. Então, aquela pergunta, né?
você diria para esses alunos da graduação que estão escrevendo? Ai, gente, é muito legal, sabe? Eu acho que, eu digo sempre que o escritor, a escritora é muito solitário. E a gente poder ter contato com outros escritores, né, nas oficinas, desde as oficinas até... Eu digo que minha paixão por Porto Alegre, pela PUC, pelo professor Assis, me desculpe, com o maior respeito, professor, mas nasceu em 2006, então já fazem 16 anos, né, que eu me apaixonei pela área. E como é bom a gente trocar, como é bom a gente aprender com o outro, como é bom a gente aprender com os que vieram antes, né? E isso ajuda bastante. Eu acho que tem aquela falsa ideia de que o escritor não precisa estudar e precisa muito, muito, né? A gente vai estar sempre aprendendo, até o final dos nossos dias. E eu acredito que, assim, o curso, para mim, pelo menos, foi essencial. Acho que existe um marco antes e depois, e eu sinto crescimento na escrita, né? Então, acho assim, modéstia à parte, mas eu acho que existe um divisor mesmo do antes e depois de fazer o curso, né, o doutorado, antes da própria oficina de professor Assis. Então, assim, isso é essencial, eu acredito. Existem outras formas, sim, existem outras formas do escritor, da escritora aprender e crescer em sua escrita. Mas, para mim, foi muito importante. Então, eu super recomendo para todo mundo. Se eu pudesse ser como garota propaganda, eu seria com o maior prazer, assim, com a maior alegria, porque realmente faz toda a diferença. Ai, meu Deus. Essa peça ganhou um prêmio internacional, né? É o livro, foi o livro. Foi o livro. E que causa uma curiosidade, né? Pelo menos para mim, assim, como que chega ao prêmio internacional, né? E que é o tema da festiva, esse festival tão lindo, né? Que nosso querido Luiz Roberto é um dos pais da criança e que ajudou a construir. E que realmente, assim, esse caminho do prêmio é um caminho também, né, de ajuda para quem escreve. Eu acredito que o reconhecimento é muito difícil, principalmente no Brasil, né, que é uma terra que ainda pouco lê. A gente tem esperança de que aumente essa leitura. E eu acho que o prêmio, ele traz esse reconhecimento, ele traz essa projeção, né, para quem escreve. Então é importante, né? Quando as pessoas perguntam como é que eu faço para lançar meu primeiro livro, você vai atrás dos editais, vai atrás, porque é importante, né? Principalmente para custear a produção. Então eu acho que vale a pena, né? E perseverar e continuar e não se esmorecer, né, quando não dá, porque um dia dá, né? Mesmo que... Torna-se um incentivo, né? Torna-se um incentivo. Eu acredito muito, e as pessoas que fazem parte dessas premiações são pessoas assim, do tarimbo, que lá, como professor, e que ajuda também muito aos jovens escritores, a quem está começando, né, a incentivar. E eu sei que é o tema da festiva, né? Nós recebemos ontem o EMI, eu esqueci o nome do outro escritor. Exatamente. Amanhã a gente vai receber 2 queridos, que é Gustavo Sexer e a nossa Tayane Martins. Então, assim, eu acho que super vale a pena. Tá entendendo? Agora, a gente não colocar isso como meta, né? Isso é importante, sim, mas não é a meta principal. Eu acho que a gente escreve principalmente para a gente, né? Para atender essa nossa necessidade. O prêmio ajuda muito, mas não é a meta principal. Acho que a meta principal é satisfazer, exatamente, a pergunta original, né? É satisfazer essa nossa necessidade básica. Para Adriana, eu não sei nem como perguntar, mas é o limite entre atuar e escrita, né? Porque quem escreve e atua são coisas bem distintas. E na hora, quando tu está trabalhando no personagem em cena, tu chega a pensar no que tu escreveu, uma adaptação, ou ao contrário, quando foi fazer a adaptação já tinha um personagem, e onde tu se sente mais livre, e qual a diferença entre atuar e escrever?
Pergunta isso para o dilema. Eu coloco mais uma em atuar, escrever e dirigir, porque Não, é tá, muito mas é que trabalho atuar, danado. sim. Eu, na realidade, eu gosto muito de atuar, assim, claro, assim, os atores, né? O palco mas hoje eu estou tentando focar o meu trabalho mais no processo da direção. Porque quando eu estou na direção, eu estou do outro lado e eu consigo enxergar várias coisas que atuando eu não consigo enxergar. Né? Atuando, eu me dedico totalmente ao personagem e entro, aí não consigo ver outros detalhes que tá aí. E quando eu na parte da escrita é pior ainda, porque eu escrevi um romance chamado A Última Volta do Ponteiro e adaptei para o teatro. Né? Eu acabei ficando com raiva de mim mesmo, que eu tive que cortar um monte de coisa que eu escrevi, não dava para ficar umas 3 horas de peça, ninguém ia aguentar, ninguém tem tempo para isso. Então eu fui mexendo para lá, para cá e fiquei naquela angústia lá, mas depois que o processo ficou pronto faz muito tempo que eu mudei, estou remontando agora, tem algumas pessoas que estão no espetáculo, o Matheus está no espetáculo, Laerte e o Matheus também. Eu estou só na direção, eu prometi que não ia entrar em cena, eu entrei aqui, Patrícia, você vai. Patrícia, eu tenho que despedir. Mas aí eu vou estar só na direção, é mais tranquilo. E já está adaptado, assim, é uma dor adaptar, você me auto-adaptar, por isso que é melhor entregar para alguém. E dirigir, atuar é muito complicado, porque aí eu monto tudo, eu passo muito tempo sem entrar em cena, estou na direção, quando está tudo quase pronto é que eu entro para me dedicar ali ao personagem, porque senão eu vou ficar pensando em outras coisas. Na Perdoa Me Thaís eu estava dirigindo também atuando, mas eu fazia uma senhora de idade, uma velhinha, que só falava 3 frasinhas e no final ela tinha mas eu estava ali com uma velhinha pensando na direção. Aí teve uma hora que me deram um negócio errado e eu meti a bengala na perna. Aí depois eu voltei para o personagem, porque eu meti a bengala com a personagem. Mas eu estava metendo a bengala pensando que está errado ali no negócio da direção. Então é bem complicado, eu não recomendo. Quando faz a produção, né? E quando faz a produção. Faz a produção também. Por isso que a produção joga para a Rafaela ali, porque Toda poderosa. ela resolve as broncas todas. Primeiro, parabéns pela peça. Segundo, parabéns pela homenagem a Gal Costa. Infelizmente também foi o Rolando Rodrigo, hoje também. Ai, sério? O que eu queria perguntar estamos saindo de uma idade média e estamos no Renascimento. O ano que vem, essas leis de incentivo, a Dir Blanc, a Paulo Gustavo, eu acho que isso vai fomentar. E como em Recife fecharam várias companhias, aqui em Porto Alegre também está com uma dificuldade muito grande com a arte, né? Com o teatro. Eu acho que isso vai fomentar novamente a cultura no Brasil. É o que a gente está apostando, né? A gente está apostando muito nisso. A gente estava com medo muito grande que a gente não saísse dessa idade das trevas aí. Então a gente está apostando muito nisso. Porque quando a gente aposta, né, já renasce, já surge essa esperança de que a gente vai conseguir. E eu acho que isso estimula ainda mais a gente fazer a coisa acontecer. E buscando também, além desses tais outros caminhos e outras pessoas estarem nesse caminho de nos ajudar. A gente está lá, quando ela falou que fez o Recife Assombrado, o longa, a gente aprovou um edital para fazer o segundo filme, mas a gente não conseguiu ainda ir para a rua e tentar fazer, porque a gente conseguiu uma grana, porque o cinema assim, a gente consegue uma grana para produzir, né? A gente produz tudo. Em seguida a gente bota em outro edital para a gente finalizar, e talvez em seguida no terceiro para distribuir. Só que não adiantava a gente entrar com um e não ter a possibilidade da gente entrar para finalizar e para distribuir, que foi o que aconteceu com o Recife Assombrado, porque a gente não tinha nada acontecendo, assim, a Ancine estava praticamente parada. Teve um momento que faltavam indicar conselheiros para poder fazer o edital, e não tinha essa pessoa que indicasse os conselheiros para o edital. Então, com essa mudança, a gente aposta, a gente, por exemplo, tem esse edital guardado para fazer o filme 2, tem uma proposta de série para a gente fazer, tem investimentos para o teatro, então a gente está apostando que ano que vem vai ser um ano que vai ser esse recomeço. Em Pernambuco, a gente estava numa tomada de gravação de cinema. Quando eu gravei meu filme, tinha outros 4 filmes sendo gravados na cidade. Um deles, Piedade, com Cláudia Assis, com Fernanda Monteiro, na cidade, ninguém sabia. Só com relação à distribuição, nem o livro,
o mais difícil, quer dizer, além de escrever a obra, né, mas fora isso, o mais difícil é a distribuição. Porque, infelizmente, os nossos cinemas, né, eles pegam só esses da Marvel, é muito difícil, né, até eu queria saber se tem algum filme que vai chegar nos cinemas aqui em Porto Alegre, alguma sala especial. Como é que é feita a distribuição? Sabe por que a gente fez? A gente pegou o HD do filme todo debaixo do braço e saiu eu e o produtor em cinema para oferecer o filme e negociar horário, porque se você chegar lá tem Vingadores 34, 12 salas. E aí bota o filme da gente 1h da tarde. Eu estava almoçando. Então a gente foi, eu e o produtor, o Ulisses, a gente foi em vários cinemas da capital. A gente está em Petrolina, quase na Bahia, lá em Juazeiro, levando o filme no HD. A gente conseguiu entrar num monte de cinema, porque a gente chegava lá, conversava e sentava, e ele chorava assim, metaforicamente. E pedia tem que pedir mesmo, porque se a gente fosse esperar, a nossa distribuidora era uma grande distribuidora nacional, era um company, né, que distribuiu aquele filme do Menino e o Mundo para o Oscar. Mas se a gente fosse esperar pela nossa grande distribuidora, ela saiu em 3 cinemas, ela botou em 3. Então o resto todo que a gente fez, todo esse contato, o filme foi até exibido no Festival de Los Angeles, tudo esse contato que a gente fez, mudou o filme. Passou em algumas salas na época aqui, mas hoje ele foi comprado pelo Canal Brasil e está disponível no Canal Brasil, na Globoplay, no Vivoplay. Você leu mesmo? Ela fez tarefa de casa, né? Ela deu um Google no Vivoplay. E assistiu o filme, tá vendo? Eita, eu vou dar um abraço. No Vivoplay e na Now, em vários canais. Eu queria listar aqui, porque eu não disse isso no início, eu estava tão no fim do papo de conversar, mas a Patrícia, eu recebi aqui o que eles já fizeram, e é só uma parte. Diz aqui, a Patrícia escreveu 25 livros. Não, ela publicou 25 livros, ela deve ter escrito muito mais. A Baronesa, que é novela de época, Rio a 4 Mãos, que já foi citada em parceria com o Adriano, Preta, fotonovela musical, sobre a cachorrinha da família, a adaptação para o teatro espetáculo A Menina do Olho Verde, que nós assistimos hoje, também em parceria com o Adriano Portela e a Cobogo Arts, Sonhos Artificiais, uma coletânea de sonhos contos inspirados nos atores e nas atrizes do espetáculo. Ela recebeu prêmios no Brasil e no exterior por O Major Eterno é o Espírito, As Joaninhas Não Mentem, Grãos, Como se Ícaro Falasse, A Menina do Olho Verde, pelo conjunto da obra em 2013, e a homenagem da Alep Mulheres que Orgulham Pernambuco, em 2022. O Adriano, além desse imenso currículo de filmes, é jornalista, então ele está aqui no palco da FAMEX hoje, na faculdade não é mais faculdade, não, mas enfim, na Escola de Comunicação, então ele é jornalista, também diretor de cinema, como a gente já ouviu, fundador da escola Cobogó, autor do romance que ele mesmo já citou, A Última Volta do Ponteiro, que é prêmio da União Brasileira de Escritores, organizador do livro Casos Especiais de Osman Lins, também como a gente conversou agora, e da novela policial Rio a 4 Mãos, para fechar com a Patrícia. É bastante coisa, mas o que vocês estão fazendo agora, pela frente? A gente agora está de férias. Não, porque férias assim, né? Dicas, né? Porque você falou de um título que a gente não comentou, que foi a Baronesa. A gente estava preso, né, na pandemia, cada um no seu quadrado, e a gente conseguiu gravar, graças àquelas 2 mulheres que estão ali atrás, e mais uma terceira, que também é fera, que é a Juliana Aragão, que eu falei, a Jaine Cíntia, a Mariana Guerra. A gente conseguiu gravar esse, vamos dizer, podcast, né? E cada um no seu canto, ele na casa dele, na minha casa, elas mandavam o gravador, a gente higienizava 200 vezes, aí gravava, aí não estava bom, aí tinha que gravar de novo aquele capítulo. E foi uma experiência muito legal, né? Então, assim, eu acredito que seria tão bom, né, se a gente, com todos esses obstáculos, a gente produzisse mais, né? Eu acho que isso é o que nos salva, né? Eu acredito que a arte é o que nos salva. Nos faz continuar, nos faz não enlouquecer, né? Nos faz atravessar tudo que a gente atravessou e continuar, né? Insistindo. Eu acho que é isso. Estou falando comigo? Exatamente.
Assim, a gente está de férias por uma noite aqui em Porto Alegre. Exatamente, hoje é férias, faz favor. E quem quiser depois pode ir com a gente acho que vai para a Cidade Baixa. É clássico. Promete, né? Promete. Todos convidados. Que amanhã a gente volta para Recife, né? Cada um tem um espetáculo para trabalhar, lá eu tenho também um para trabalhar, e todos os outros projetos, mas por hoje, pelo menos, de noite, Patrícia, exatamente, estamos de férias, mini férias. Acho muito justo. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Faço a última pergunta, dos últimos 3 minutos. Pode ser, é possível pensar que a escrita criativa, esse curso que é tão novo na graduação, mas tão referência, a nossa referência está aqui sentada aqui na nossa frente. A professora Assis Brasil já faz isso há algumas décadas, que trouxe a escrita criativa para esse universo. Ao mesmo tempo, o curso de graduação na escrita, bom, nós temos a pós-graduação, bem falamos. O curso ainda é tão novo que muita gente pergunta, né, o que tu faz mesmo? O que é escrita criativa? Para que isso serve? Não? Tem essa pergunta, assim como é também para mim, minha graduação em letras. Será possível pensar que a escrita criativa pode renovar o nosso cânone do teatro? Eu acredito que sim, acho que afilhado ele pode falar melhor do que eu, né? E o baluarte da escrita criativa também, eu acho que ele tem toda essa propriedade. Eu acho que a renovação, ela faz parte, ela é ligada de maneira inexorável à criação, né? Então, nós estamos sempre recriando, né? Como diz a história, tudo já foi escrito, mas não sob o nosso olhar, sob a nossa bagagem de leitura, bagagem de vida. E eu acredito que a escrita criativa, ela dá essas técnicas. Ela nos ajuda, vamos dizer assim, nos permeia de técnicas para a gente conseguir avançar, conseguir crescer, né? Conseguir ir em frente. E na parte de teatro também é muito interessante. Esse sentimento, essa experiência de ver um personagem seu tomando vida, tomando corpo, né? Carne e osso, assim, é maravilhoso. Eu super recomendo, assim, eu como autora que participei desse processo junto com a Adriana, eu super recomendo que todo mundo faça a mesma coisa. É doloroso, né? Porque a gente não quer mexer nos nossos filhos, né? Mas é muito bom, vale a pena. Na escrita criativa, lá na Católica, né, que tem assistência com a PUC, os professores daqui também da PUC, eu dou uma disciplina particularmente para literatura e outras artes, né? E eu incluo, dentre essas outras artes, o cinema e o teatro, porque são linguagens que dialogam muito bem, né? E o teatro, a palavra, a dramaturgia, né? Antes da gente vir ao palco, a gente passa por essa palavra. O Oswald Luiz é defensor da palavra, Hermínio Borba Filho só ia para o palco depois de fazer inúmeras leituras e depois passou por um inúmero processo de trabalho com a sua palavra. Então, lá, assim, os alunos saem do curso, como geral, assim, muito satisfeitos e muito felizes. É uma procura muito grande pelo curso lá. E eu sei que já foi falado aqui, professor Assis, mas é uma satisfação, né? Ter o senhor aqui assistindo o nosso espetáculo. Eu até comentei, será que o professor Assis veio? Acho que a agenda dele deve estar bem ocupada, bem badalada. Mas assim, e ainda bem que a gente só lhe viu no final, né? Para não ficar nervoso, para ver quando acendeu a luz. É bem importante para a gente, sabe, enquanto construção, ter autores, ter escritores, o professor Mábio, Fred, todo mundo trabalha com literatura. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque vê o nosso espetáculo com um olhar carinhoso, artístico, né? Sabe o sofrimento que o artista tem para chegar até esse momento que eu sempre chamo de apoteose, porque a gente passa por um perrengue tão grande para chegar aqui. Então, assim, para a gente é uma satisfação ter vocês na nossa plateia. Nós conversamos aqui hoje, então, com a Patrícia Gonçalves Tenório, com o Adriano Portela, assistimos esse espetáculo incrível, com aquele elenco incrível que ficou ali do Cobogó. Então, um salve de palmas para